Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal nesse sabadão, tá? Vocês devem ter reparado alguma coisa nova. Sim, chegou a minha câmera nova, tá? Estamos aí melhorando, tentando melhorar, né, de certa forma, os nossos vídeos. E isso é graças a vocês, tá? Que vem ajudando aí com o crescimento do nosso canal. Mas eu continuo aí pedindo a ajuda de vocês para que a gente continue crescendo e a gente continue melhorando as nossas lives. A ideia é essa, lives e vídeos, né? A ideia é justamente essa, tá? Então, aos poucos, aí a gente vai melhorando e vai tornando o nosso canal ainda melhor. É, Antes de começar o nosso vídeo, tá? Depois desse agradecimento aí a vocês, não esqueça de dar o like no canal, sininho para receber as notificações, ver se está inscrito no canal e compartilhe esse vídeo com a galera para a gente continuar crescendo aí nas redes, beleza? Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, a gente tem o Threads, a gente tem o Twitter, a gente tem o Instagram, a gente tem tudo, tá? A gente tenta aí atualizar da melhor maneira possível. Lembrando sempre a vocês, né, que eu faço isso tudo aqui sozinho, então é complicado, mas a gente vai dando um jeitinho aí de acordo com o que a gente vai conseguindo, tá? Eu vou voltar com os vídeos que eu particularmente gosto bastante, que é sobre falar sobre a coletiva do Arteta, tá? Tivemos data FIFA e aí voltamos e o Arteta deu uma coletiva onde ele falou pontos muito importantes ontem, tá? Sobre o elenco, sobre o clube. Então, a gente vai destrinchar isso aqui, o que o Arteta falou, e também dar opinião sobre o que ele falou na coletiva. Então, vamos para o nosso vídeo de resumo diário. Então, vamos lá para a nossa entrevista do Arteta, tá? O Arteta que começou falando sobre o Gabriel Magalhães, ele fala que realmente o Gabriel ele tá lesionado, tá? Ele tem uma lesão. E como eu falei, né, nos vídeos anteriores, ele não ia dar detalhes sobre o assunto, tá? Ele falou que o Gabriel estava lesionado e aí perguntaram a ele se ele podia dar mais detalhes, né? E aí ele falou que não, que precisava fazer novos exames para saber a extensão e quanto tempo o Gabriel deve ficar parado. Eu, particularmente, conhecendo o Arteta, tá? Um cara que acompanha muito as coletivas do Arteta, entrevistas que ele dá, principalmente os jogos que a gente vai ter, por exemplo, Tottenham agora, depois Bayern de Munique, depois Chelsea. São 3 jogos muito difíceis. Ele não vai dar informação nenhuma sobre o time. Nenhuma, esquece. Entendeu? Dos lesionados, entendeu? O máximo de informação que ele puder esconder, ele vai esconder. Tá? É o perfil do Arteta isso. Então, é bem provável, e eu falei isso aqui no último vídeo, e até no vídeo da lesão do Gabriel, falei, cara, vocês lembram, naquela temporada a gente tá na 25-26, se eu não me engano foi na 23-24, que o Saliba se lesiona, entra o Holding, e ele sempre falando que o Saliba estava próximo de voltar, e o Saliba nunca voltou, entendeu? Então eu acho que vai ser meio que assim, entendeu? Não que o Gabriel não vá voltar, mas eu acho que vai ser meio assim, ele vai escondendo, e quando voltar ele vai aparecer lá, entendeu? Então eu meio que acredito que seja isso, tá? Aí depois perguntam sobre a lesão do Calafiori, tá? O Calafiori que ele se apresentou à seleção italiana para os jogos da data FIFA. O Gattuso não se sentiu confortável de escalar o jogador. E aí ele volta para o Arsenal, tá? Para continuar fazendo o tratamento dele. E ontem o Arteta falou que o Calafiori ainda não treinou, tá?
Então, hoje seria o último treino para ele poder jogar. Então, se o Calafiori vai para o jogo, ele tem que treinar hoje, tá? Se ele não treinar hoje, esquece, Calafiori não vai para o jogo. E aí o nosso lado esquerdo provavelmente será Nkapie e Lewis Skelly, tá? Lembrando que eu falei para vocês sobre a questão do Calafiori, eu particularmente dei a minha opinião, eu falei que eu preferiria o Calafiori como zagueiro pela esquerda, tá? Anteontem, na quinta-feira, né, teve um grande impulso na questão do Calafiori, ó, do Nkapie ser o zagueiro pela esquerda, mas eu ainda continuo com a minha opinião. Eu acho, não que o Nkapie seja ruim, tá, gente? Eu acho que tem uma série de fatores aí que influenciam na escalação do Nkapie ali pela esquerda, tá? Mas aparentemente vai ser ele mesmo. Se o Calafiori, eu acho que o Calafiori jogando ou não vai ser o Nkapie ali na esquerda. E aí é o que vem se desenhando, tá? É o Nkapie pela esquerda e o Calafiori pela lateral, se ele puder jogar. Se ele não puder jogar, vai ser o Lewis Skelly ali jogando na lateral esquerda. E aí perguntam também sobre os outros lesionados, né? Sobre o Gyökeres, Martinelli, Jesus, Havertz, Madueke, Odegaard. E ele fala que essa pausa foi muito boa, tá? Para recuperar, né, esses jogadores. Ele deu uma pequena pista, tá? Mas depois ele meio que desconversou, tá? Mas ele deu uma pequena pista que alguns jogadores podem voltar amanhã, tá? Então, eu acredito que um deles seja o Odegaard, tá? E eu acho que o Martinelli. Eu acho que esses dois, porque já saiu um take do vídeo onde que o Martinelli tá treinando. Tá bem lá no fundo. Um lance com que o Gabriel Jesus está chutando a bola. Tem o Gabriel Martinelli lá atrás. Então eu acho que podem ser esses dois que podem voltar para o jogo amanhã, tá? Não voltar, tipo, 100%, mas aqueles jogadores que podem entrar no jogo, sei lá, com 70, 80 minutos. É saber quantos minutos esses jogadores é, podem estar disponíveis. Aí o jornalista pergunta, né, se existe possibilidade de algum deles estarem no elenco amanhã. Aí ele falou que sim, tá? Mas ele não vai contar, tá? E aí o cara tenta tirar alguma coisa do Arteta, né? Fala assim, você pode nos dizer o nome deles? Aí ele, eu posso, mas não. Entendeu? Então, existem possibilidades aí de jogadores estarem voltando para o North London Derby. Tá? Então, isso é importante para o nosso elenco. E existe a possibilidade do Gyökeres também. Entendeu? Parece que o Gyökeres também está aí na briga para poder voltar. Eu só ver aqui o que mais que ele falou, que é importante. Ele fala sobre o Gabriel Jesus também. Ele fala que o Gabriel Jesus ele tá treinando, tá ali tentando voltar, né? Lembrando que a ideia do retorno do Gabriel Jesus é para final de dezembro ali. Então, mas a princípio o que as pessoas vêm falando sobre o Gabriel Jesus é que pode ser que ele volte antes, tá? Assim, é o que eu falei pra vocês em alguns vídeos. A gente tem um elenco grande, a gente tem um elenco forte. Eu não faria com que nenhum jogador voltasse antes, entendeu? Não faria nenhum. Assim, quando ele tivesse bem, assim, e parece pelos treinos, o Arsenal vem mostrando alguns treinos, alguns vídeos exclusivos do Gabriel Jesus, parece que ele tá muito bem, entendeu? Então, assim, eu esperaria o jogador estar muito bem para poder voltar, para não correr o risco de ter uma nova lesão. Claro que isso não impede dele ter uma nova lesão, entendeu? Mas, assim, evitar ao máximo que seja uma lesão causada por ter voltado mais cedo, entendeu? E aí claro que perguntaram sobre o Eze, tá?
que ele estava próximo ali de ir para o Spurs na janela de transferências. E aí perguntaram pro Arteta sobre isso e tal. Aí ele só falou que o Eze é um cara especial, que tá feliz que ele tenha vindo para o Arsenal. Então espera que ele faça um bom jogo amanhã se ele for pro jogo. E aí, assim, de mais importante que ele falou na coletiva foi isso, tá? Esses foram os pontos mais importantes que o Arteta falou para na coletiva. E aí a gente vai para um outro ponto, que foi a coletiva do Thomas Frank, e eu queria trazer aqui para vocês que ele fala um negócio que eu acho importante e espero que o Arteta use isso, tá, como motivacional. O repórter chega para ele, assim, a gente sabe, né, repórter, ele tá certo, tá? Eu gosto desse tipo de repórter, o repórter que provoca, tá? Eu gosto. É porque o Arteta, ele é um cara que ele não cai nessas provocações. Ele não cai, entendeu? Então, assim, às vezes o repórter ele vai dar uma cutucada no Arteta, ele não cai, ele só desconversa, entendeu? Ou dá aquela meio que resposta meio que seca, não, entendeu? Igual, tipo, aquele caso ali que eu falei agora, que o repórter pergunta a ele se ele pode falar quem vai estar disponível amanhã, ele falou, eu posso, mas não vou falar, entendeu? Então o Arteta ele dá esse tipo de resposta nas coletivas. E aí teve um repórter que provocou o Thomas Frank, tá? E aí perguntou o Thomas Frank, você achou que tinha o Eze? E o Thomas Frank perguntou, quem é Eze? Então, assim, vale tudo num jogo como esse, principalmente um clássico, entendeu? E eu acho que o Arteta tem que usar isso e o Eze tem que entrar com sangue nos olhos amanhã. Principalmente porque ele é goner, né? Então precisa entrar com sangue nos olhos no jogo de amanhã contra o Tottenham. E espero que ele faça um gol. É porque na Inglaterra, infelizmente, não tem esse tipo de provocação, tá? Se fosse aqui no Brasil, com certeza teria. Mas assim, o Eze dá uma provocada no Thomas Frank, entendeu? Dizendo que, sei lá, fazendo uma comemoração, entendeu? Legal e tal. Porque eu acho legal, eu acho que falta ainda isso um pouco no futebol. E achei importante trazer essa informação para você, porque apimenta o clássico, né? E eu gosto disso. Eu, sinceramente, gosto muito disso. Eu acho chato aquelas pessoas que falam assim, ah, aqui não pode provocar e tal. Não sei o que. Na Inglaterra tem muito isso, né? Não pode provocar. A gente lembra de muitos casos, né? O caso principalmente do Lewis Skelly, né? Que ele comemora ali com a comemoração do Haaland, aí vieram, bateram nele. Eu acho que, cara, isso é uma palhaçada. Eu acho que tem que ter mesmo. Tem que ter essa provocação de ambos os lados. É porque o Arteta, ele não é o perfil do Arteta falar isso, tá? Não é o perfil do Arteta. Mas eu gostei, assim, da resposta do Thomas Frank no sentido, tipo, de dar uma apimentada no clássico. Tem que estar mesmo, é clássico, entendeu? O bicho tem que pegar, então é isso mesmo. Mas espero que a gente ganhe amanhã com o gol do Eze, inclusive. E uma novidade que saiu, tá? Que impacta diretamente a gente. No último jogo do Bayern de Munique, o Luiz Dias foi expulso por uma entrada no Hakimi, tá? Que é essa foto, inclusive. Eu, sinceramente, falei até lá no nosso grupo do WhatsApp, eu falei que no começo que eu tinha visto, eu não tinha achado falta para cartão vermelho, eu achei que tinha sido alguma coisa muito acidental, tá? E acarretou ali na lesão do Hakimi. Mas aí, cara, sem brincadeira, eu olhei esses vídeos umas, sei lá, umas 30, 40 vezes, tá? E assim, realmente é porque, assim, a entrada é feia, tá? O Luiz Dias, ele tenta pegar a bola, ele tenta acertar a bola, mas assim, o pé do Hakimi fica preso ali no pé do Luiz Dias. Uma série de fatores que influenciou ali na quebra da perna do Hakimi, tá? E aí ele é expulso e saiu uma sentença da UEFA suspendendo ele por 3 jogos,
tá? Da Champions League. É muito ruim para o Bayern de Munique. A gente que enfrenta o Bayern de Munique, né? Na próxima semana, no meio de semana ali. Então, de certa forma, pra gente é bom, né? Ele já não jogaria contra a gente, que ele foi expulso. Mas é só pra dar um registro aí de que ele foi suspenso por 3 dias por causa dessa entrada. Assim, é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. Eu não lembro, se vocês lembrarem, pode deixar aqui nos comentários, tá? De um jogador ser suspenso na UEFA por uma entrada e pegar 3 jogos, tá? Por que eu tô falando isso? O dono do PSG, tá? O árabe lá, ele participa ali da UEFA, tá? Eu não sei se ele é conselheiro, ele é alguma coisa ali na UEFA. Só deixar uma pulgazinha atrás da orelha de vocês, tá? E aí o Luiz Dias recebe 3 jogos de suspensão. Aí eu vou deixar com vocês. Será que teve a mãozinha lá acho que é Calife, né, o nome dele? Será que teve uma mãozinha dele ali pra tirar o Luiz Dias de 3 jogos do Bayern de Munique? E aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários e depois a gente discute isso. Beleza? Então, galera, é isso. O nosso vídeo de hoje é esse. Coletiva do Arteta, os pontos mais importantes ali a se destacar, tá? Não esqueça aí de deixar o like no canal, o sininho para receber as notificações, ver se está inscrito no canal e compartilhe esse vídeo com a galera toda. Valeu? Então, até amanhã, que a gente vem com o North London Derby aí, o pré-jogo, o pós-jogo, e aí, como eu falei para vocês, eu vou ver se eu consigo chamar alguém para participar, para eu não ficar falando sozinho, e aí a gente ficar conversando aqui sobre o jogo, antes do jogo, e aí depois do jogo também. Então, vamos ver se isso acontece. Então, até amanhã e fui!